as notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal de estudos Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Espero sinceramente que todos estejam bem. Olha com quem nós estamos aqui, o ilustríssimo professor Fábio Sabino. Ele está no Cauê Santos Podcast, onde ele estará falando acerca da divindade de Jesus. Então, antes, eu quero lhe solicitar algo. Por gentileza, se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, caso ainda não seja inscrito. Se inscreva no excelente podcast do Cauê Santos e também no canal de cortes, Cortes Cauê Santos Oficial. Então se inscreva no canal do professor Fábio Sabino, se inscreva também no canal do Cauê Santos Podcast e também se inscreva no Cortes Cauê Santos Oficial. O tema abordado neste corte será acerca da divindade de Jesus. E aí, Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Qual é a sua opinião? Bom, se você é cristão, você tem que admitir, confessar a divindade de Jesus. Então, para você, Jesus é Deus. Ponto. Coloca nos comentários então. Agora, se você é ateu, agnóstico, né? Tem uns ateus que estão meio medrosos, né? Estão meio assim, meio em cima do muro. Então, se você ainda está nesse medo aí, vai que Javé te pega, coloca aí, Jesus é Deus. Caso não seja na sua opinião, coloca aqui nos comentários. Jesus não é Deus. E eu vou ler todos os comentários e vou responder. Vamos ver, você tem coragem? Tem coragem de desafiar Javézão, pai de GG, de Jesus? Tem essa coragem? Sei se você tem não, hein? Então se você tem, coloca aí, Jesus não é Deus. Caso você seja totalmente credo dessa questão, você coloca aí, Jesus é Deus. E aí, Jesus não é Deus ou Jesus é Deus? Caso você que está assistindo esse vídeo não me conheça, eu sou Carlos Alexandre Costa, dono do canal Verdades Ocultas da Bíblia, bacharel em teologia e olha aqui, ó, autor desta obra aqui, ó, deste livro aqui, ó, O Inferno Não Existe. Está à venda na Booktube, na Amazon e também no Clube de Autores, tá bom? Preço especial, promocional. Tem também os demais e-books que eu já produzi aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. O link, ó, está aqui na descrição deste vídeo. Então, sem mais, vamos ouvir o professor Fábio Sabino. Vamos ouvir as perguntas do Cauê para ele. Você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui. Vocês vão comentando daí, tá bom? Vamos lá então. Vai. Puxando esse gancho da exegese de novo aí, eu queria saber se existe... Se a gente fizer a exegese ali na Bíblia, a gente pode concluir que Jesus era Deus? Não. Você vai fazer exegese para ter Jesus Deus apenas no Evangelho de João. Porque a característica do Evangelho de João, já dentro do seu prólogo, é dessa forma, é provar em todo o seu livro que Jesus era Deus. Ele já inicia dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É o único dentre os evangelhos que vai trazer a característica de querer provar a tal divindade de Jesus, é o Evangelho de João. Então legal, né? O professor Fábio Sabino deixou bem claro. Entre os evangelhos, realmente, entre os evangelhos, é o Evangelho de João que vai dar essa característica, né, de Jesus ali já no seu engendramento, no surgimento desse texto finalizado pronto, como o verbo de Deus, o logos de Deus, aquilo que nós já encontramos ali em Fílon de Alexandria e tudo mais. Então, o logos divino. Claro, tem algumas diferenças do prólogo de João para o que Fílon de Alexandria vem trazendo. Fora dos evangelhos, nós temos alguns textos que vão começar a dar indícios, né, dessa percepção divina de Jesus, como no Apocalipse, por exemplo, como também em alguns escritos paulinos. Então nós já começamos a ver essa construção
ou essa tentativa de construção, ou pelo menos o indício da divinização de Jesus. O que é muitíssimo interessante é nós acompanharmos essa discussão ao longo da história da igreja, da construção do cristianismo ali, primitivo, cristianismo entre o século I e IV. É muito interessante. É ali que vão ter os debates, né? Os enfrentamentos. Então você vai ter ali o que nós agora chamamos de heresia ariana. Então tem até o livro do Bart D. Ehrman, Como Jesus se Tornou Deus, não é esse o nome do livro? Se eu não me engano, o nome do livro é esse aí. Bart Ehrman, ele vai tentar ali colocar, né, numa dita cronologia e também algum tipo de método de compreensão, de evolução desse pensamento de como Jesus ganha o status de divindade. É extremamente interessante. Então você já tem que isso... Não... E o Atos ali que a gente mostrou, que ele foi para o céu? Não, ali você tem uma construção mitológica característica de um grego que escreve para um grego. É uma construção lendária, mitológica. Mas necessária. Atos, que é um texto muito provavelmente do final do século II, século III em diante, essa ascensão de Jesus aos céus, ela é muito necessária. E ela é relevante para o status divino de Jesus, porque imperadores ascendiam ao céu, né? Rômulo ascendeu aos céus, então Jesus tinha que ascender aos céus. Era necessário. Se quisesse ter o reconhecimento de um ser divino, o elemento, à época dele ascender aos céus, era extremamente necessário. É um fator mitológico. O professor Fábio Sabino tem razão. Rômulo ascendeu aos céus antes de Jesus. Ok, isso é um fato. É um fator mitológico. Mas para o imaginário do leitor daquele mundo antigo, daqueles séculos onde todo mundo está imerso no contexto romano, ele tem que ascender aos céus. Para ele ser reconhecido como divino, ele tem que ascender aos céus. Então isso é colocado na literatura. Isso não quer dizer que ele é Deus. Entende? Ele está subindo para quem? Para o Deus dele, para o pai dele. Entendi. É uma construção não necessariamente mitológica. falando dele. Não dele. Agora você pegar o prólogo do Evangelho de João, no princípio era o verbo. O verbo, outro problema, estava com Deus. E o verbo era Deus. Aí o que você tem? Você tem a construção enoteísta aí, não mono, viu? Esse é outro problema que ninguém para prestar atenção. No princípio era o verbo. O verbo estava com. Olha o detalhe. O verbo estava. Se ele estava no céu, beleza. No princípio era o verbo estava na eternidade e o verbo é Deus. É uma forma de construção. Olha o detalhe agora, a preposição com. Peguem para mim, por favor, Evangelho de João, capítulo 1. Vamos analisar isso no português. Olha aí a pessoa, não, mas isso aqui é monoteísmo. Não, isso não é monoteísmo nunca. Isso é enoteísmo. Concorda? Concorda? Isso, é isso. Bicho. Concorda? Olha aí, ó. Pode dizer no princípio era o verbo. Monoteísta? Nossa, Óbvio. esse site aí deve ganhar uma grana, viu, bicho? Deve. E Só o dos verbo... anúncios nossos aí. Olha lá, o verbo era Deus. Se eu não tivesse essa expressão, ó, e o verbo estava com Deus, coloca assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Se tivesse a construção dessa forma, beleza. Eu estou dizendo que unicamente que Jesus é Deus absoluto. Absoluto. Mas a partir do momento que eu tenho no princípio era o verbo, vírgula, o verbo estava com Deus. Por que verbo tá escrito com letra maiúscula, cara? Porque aí a tendenciosidade que ele quer colocar, que aí já era divino verbo. Em arrei rologos, kai rologos em proston teon, kai teos em rologos. Então no princípio era o verbo estava com Deus. Então ele já estava com alguém. E o verbo era Deus. Ele não é Deus absoluto e único. Por quê? Porque ele já estava com alguém. E quem é esse alguém com quem ele estava? Era Deus. Então se eu colocar que Jesus é Deus, eu estou trabalhando com enoteísmo aí. Porque ele estava com outro Deus. E esse outro Deus o qual ele estava não era ele próprio. Porque se é ele próprio, ele não pode estar com outro. Ele não pode estar com ninguém se ele é absoluto. Olha o problema aí agora. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. O verbo era Deus, só que ele estava com outro alguém. Então Jesus não é Deus absoluto. Porque ele estava com outro alguém. Que era também uma divindade. Que era o pai dele. Ele estava, olha lá, no princípio com Deus. Novamente.
Ele estava no princípio e ele é Deus. É uma construção de uma forma. Agora, ele estava no princípio com alguém. Esse alguém é o Deus dele. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Esse versículo 3, né, nós encontramos algo muito semelhante no livro de Enoque. Assim, não é nem que é muito, né? É extremamente semelhante. Esse versículo 3, que também tem algo que está declarado dessa mesma questão em Colossenses, e que estas sentenças, já fiz vídeos aqui, nós vemos especificamente no livro de Enoque. É muito interessante isso. Muito interessante mesmo esse paralelo. Entende? Todas as coisas foram feitas por ele. Quando eu pego todas as coisas foram feitas por ele, logo eu tenho que excluir que Deus foi feito por ele. Por quê? Porque Deus antecede o verbo. Sim. Ok? Todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não compreenderam. Aí vem um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e aí vai e segue. Mas só a partir do prólogo ali você já tem algo interessante. Posso colocar que Jesus é Deus 100%? Não, porque ele estava com alguém que era 100% Deus. Mas se eu concordar e aceitar que Jesus é 100% Deus, assim como o Pai é 100% Deus, então nós não temos um monoteísmo aí. Monoteísmo é a crença num único e soberano Deus. Mas aí tem o argumento dos caras, né, de que a divina trindade... A trindade é um desenvolvimento que vem pela patrística. Isso, perfeito. Vem pela patrística, vem por Tertuliano, para resolver esse problema. Perfeito. Essa ideia de Deus ter um filho divino, essa ideia vem de textos apócrifos. Nós encontramos ela nos manuscritos do Mar Morto, desenvolvida. Nós encontramos ela no livro das parábolas, que é um conjunto dentro do livro de Enoque. Nós encontramos no Testamento dos Patriarcas, nós encontramos essa ideia de Deus ter um filho divino. Deus ter um filho divino. Aqui a gente não encontra isso no Antigo Testamento. Você tem a figura do Filho do Homem em Daniel, que é aquela figura ali, aquele desenvolvimento de Daniel capítulo 7, vem da mitologia ugarítica. Eu já abri os textos ugaríticos, eu abri e coloquei do lado do livro do profeta Daniel. Então eu mostrei, olha, tá aqui, está aqui, tá vendo? Ó, as mesmas sentenças, o reino será eterno que não tá fim, ancião de dias, filho do homem aqui é o Baal, cavaleiro das nuvens, demonstrei isso. Então aquela construção vem dali. E essa ideia de Deus ter um filho divino, ela é muito engendrada nos apócrifos, ela é muito enraizada no livro de Enoque. É impressionante como nós encontramos essa ideia ali, o Messias como o filho do homem, como o filho do ancião de dias. Para ele todas as coisas foram criadas, para o Messias, para ele Deus deixou todas as coisas. Então isso é fantástico, nós encontramos ali, e é daí que veio a ideia do Novo Testamento, tá bom? Que aí é outro problema, que a gente não vai encontrar isso aí na Bíblia. Não, a gente vai encontrar submissão, a gente vai encontrar enoteísmo puro. É feito aí. pela patrística? É. Não vai encontrar nada na Bíblia? Não, a trindade é feita pelos pais das igrejas. E vamos lá, canonização. Sim. Oh, pelo amor de Deus. Você vê como... Trindade vem da patrística. A palavra trindade não tem na Bíblia. O que se argumentará teologicamente, de maneira apologética, é que a ideia de trindade já estava na Bíblia. Só que, como eu já demonstrei aqui, né, no livro do antropólogo historiador Rafael Patai, tétrades e tríades, trindades, já é uma ideia que, meu amigo, já estava circulante no mundo antigo, muito antes de cristianismo. E tem um texto interessante, que eu até lembrei dele aqui agora, você vê que na história minha, eu separei ele aqui, é Apocalipse 3,12, que é também algo que é interessante, olha só. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha que interessante. Você entendeu? Aí vem continuando dizendo,
Ó, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus. O nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Então, versículo 7, para você entender. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então é como se o escritor, ele está dizendo que é o Cristo, né, escrevendo a igreja de Filadélfia, do meu Deus. Então Jesus, o Cristo, né, fala em nome do Deus dele. Você entendeu? Então assim, tem argumentos de apologetas que vão defender a trindade, né, ou o monoteísmo dentro do Novo Testamento. Mas até eu, como teólogo, eu reconheço que é uma coisa complexa, não é bem assim. Argumentos e evidências de que isso às vezes parece um enoteísmo são muito fortes quando você olha para os textos como eles realmente são. E o verbo estava com Deus. Então, quando você olha isso, ele estava no princípio com Deus. Ele era Deus e estava no princípio com Deus. Aí você pega esse texto aqui, do meu Deus, Então parece que Jesus tem um Deus. Ou se submete hierarquicamente ao Pai, estando na posição de filho. Aí vem toda a teologia da Trindade, que eu já fiz um vídeo lá atrás explicando como surgiu, o que é. Então é interessante. Como já há um consenso, né, confessional, questionar estas ideias estabelecidas, ainda que existam algumas evidências contrárias a ela, você vai ser tido como doido, como maluco. Essa é a verdade. Nós vivemos num tempo em que questionar é perigoso. Veja bem, eu estou falando de fazer afirmações. É diferente o afirmar coisas, mas nós estamos vivendo um tempo em que você não pode questionar. Não importa a religião, a ideologia política, não importa. Você não pode questionar. Você não pode apresentar indícios ou evidências de que algo, olha, não é bem isso não, hein? Então, e aí, por você não poder questionar algumas coisas, surgem outras maluquices. Porque como às vezes você não é permitido questionar e aí você não é respondido, forma-se doideiras e forma-se maluquices do outro lado. Então nós estamos vivendo a era dos extremos. E os questionamentos do professor Fábio Sabino são muito válidos. Não entendo nada. Então, ou seja, você tem a Bíblia hoje, montadinho, os 27 livros. Isso é patrística. Não existia o cânon formado nesse período, primeiro, segundo século, não. Isso vem. Você entendeu, o teórico da conspiração? Que não existia? Você entendeu que cânon é patrística? Ô, cogumelo? Você entendeu que não existia? Vambora, pra não perder o foco aqui, vai. Entendedores entenderão, como gostam de falar aqui na minha terra. Depois. Então você tem livros avulsos. Não tinha negócio de inspiração. Esquece isso. É o que cada um gostava. Ah, eu gostei desse, vou copiar. E fazia cópia. Ninguém tinha uma preocupação. Exemplo, vamos supor aqui. Quando João escreveu o seu evangelho, João não tá na cabeça dele, que ele tá escrevendo esse evangelho, mas o Marcos ele tá escrevendo também. Marcos e Lucas também, Paulo também. Ei, gente, agora vamos juntar tudo aqui, vamos chamar isso aqui de Novo Testamento. Você acha que então esse argumento da patrística é meio que para solucionar... E lembrando que o professor Fábio Sabino está usando apenas um recurso, né? João escreveu ilustrativo, lúdico, eu, você, ele, todos nós sabemos que João não escreveu nada. Os evangelhos não tinham autógrafos ou autores. Não tinham atribuições autorais. Ele está falando ali num recurso para argumentar apenas, né? Para dizer, olha, não era nada santo ou inspirado, né? Mas a gente sabe, ele mesmo já declarou diversas vezes,
que João não escreveu. Aliás, o texto joanino é do século II. Claramente com o grego do século II, claramente com posicionamentos baseados em doutrinas que são oriundas dos essênios. Esse erro é o que eles queriam. Mas por quê? Porque eles estão sendo enfrentados por aqueles que eles chamam de hereges, né? Então a única forma de você refutar os hereges é você padronizar alguma coisa. Para você ter como argumento, para você rebater aquilo que você tem como heresia. Então a preocupação de um cano surge em cima daqueles que eles chamam de heresia. E o Santo Deus. Então você tem lá Ário, presbítero de Alexandria, em um embate teológico contra Sabélio. Então começa o embate desses dois grandes teólogos. Então você tem aqueles que aderiram à teologia de Sabélio e aqueles que aderiram à teologia de Ário. Então você estabelece e padroniza um conceito, igual o Marcião, teve lutas, embates com grandes outros. Você tem vários. Os epicureus também que surgiram com as suas teologias, os gnósticos que surgiram com as suas teorias e teologias também. Nós temos isso no livro do Apocalipse. Os debates teológicos, mas esse debate teológico já era dentro do primeiro século? Possa ser que surgiu dentro do primeiro século, pós-destruição, porque você tem já a preocupação dos debates teológicos. E debates teológicos você precisa montar concílios para isso. Então como que eu tenho um livro do Apocalipse falando de debates teológicos e nem concílio existe ainda? Você vai ter um debate, mas não é teológico, é judaico. Que é o primeiro concílio de Jerusalém. Que eles vão querer... É isso que eu estou vendo. Tá? Que eles vão querer tratar a respeito de questões judaicas, não teológicas. Que é o... Ih, pronto. Ó. Ih, a teoria do cogumelo já foi de novo. Ó. Ih, começa com os judeus. Ih, cara. Ih, caramba. Teoria do cogumelo aí, ó. Teoria do cogumelo sendo refutada de tabela. Olha aí, ó. Entendedores entenderão. Primeiro concílio que surge em Jerusalém, que Paulo vai até lá, porque existe um problema que os judeus estavam dizendo que os gentios eles teriam que se circuncidar. E Paulo leva esse problema para os apóstolos. Chegando lá, os apóstolos falam, faz o seguinte, vamos falar então para que eles só se abstenham do sangue, da carne sacrificada e da prostituição. Isso não é um debate teológico, isso é um debate judaico. Debate só teológico só vai surgir por intermédio dos pais das igrejas com preocupações teológicas. Isso só vai surgir a partir do 2º século. E logo então a Bíblia é formada quando? A canonização é no 3º século. Uhum. Então a separação de livros daquilo que eu acho que é bom para mim debater teologicamente com você, é no 2º século. Então ninguém tinha ideia de um cano formado no 1º século, não. Então como que eu vou dizer, não, porque Mateus escreveu esse Evangelho, Marcos e Lucas no 1º século, porque já dá batida. Não, meu filho, pelo amor de Deus, aí tem que estudar muito, né, pai? Muito bom esse corte, né? Muito. Agora eu peço meu por favor, para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e Olha, muito bom o corte. Excelente podcast. Eu acompanho. Cauê Santos Podcast, muito bom. Professor Fábio Sabino também, muito bom os seus conteúdos, muito boa a sua entrevista. Só tenho a agradecer. E aí, qual é a sua opinião? Você deixou nos comentários? Você ficou com medo, né? Eu sei. Verdades ocultas da Bíblia, para ficar comentando aqui, é para os fortes e corajosos. Tem que ter muito... Tem que ter assim, ó, o cara tem que ser gorilão para comentar aqui, deixar a opinião, tem que ser gorilona mesmo para deixar a opinião aqui. E aí, Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Deixe nos comentários. Ó, não esquece, adquire logo, hein? O Inferno Não Existe, tem que estar na prateleira da sua casa. Esse livro aqui, Bok2, Amazon Clube de Autores, link na descrição. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Calma, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, se você não crê, não acredita em um Deus, para mim, está tudo certo. Desejo então do fundo do meu coração, com sinceridade, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat